Oi, gente! Meu nome é Cauã Iago. O meu é Ana Carolina. O meu é Gabi. E o meu é Carla Lorena. E nós somos o grupo Mensageiro das Estrelas, onde a gente vai fazer um podcast batendo um papo sobre racismo. E o tema foi abordado pela temática da gincana de ciência. Não é de ciência, não? Quando ele parar, vocês podem. Gente, você tem que incluir. Vai! 1, 2, 3. Oi, gente! Meu nome é Cauã Iago. O meu é Ana Carolina. O meu é Gabi. E o meu é Carla Lorena. E nós somos o grupo Mensageiro das Estrelas. Estamos aqui para bater um papo sobre racismo. Sobre a gincana que está acontecendo aqui no colégio Amacasi. E o tema da gincana é sobre... Fala! Oi, gente! Vocês cobrem, eu e Iago, velho. Calma, Carla. Gente, eu falo, deixa eu só procurar a palavra. Tem Eu vou falar, ó. Nós somos o grupo Mensageiro das Estrelas e vamos ter um papo sobre racismo. E depois disso, Mas você fala do link do projeto, que é a gincana de ciência. Fala só porque é para o ciência. projeto. Gincana de ciência. Isso. Tá. Tá, vai. 1, 2, 3. Oi, gente. Meu nome é Cauã Iago. O meu é Ana Carolina. O meu é Gabi. E o meu é Carla Lorena. Somos o grupo Mensageiro das Estrelas. Estamos aqui para bater um papo sobre racismo para o projeto de gincana da Feira de Ciência. Da feira de ciência, vai. Da feira de ciência. Da Feira de quê? Ciências. Iago tá muito Da nervoso. terceira feira de ciência. Vai de novo. 1, 2, 3. Oi, gente. Meu nome é Cauã Iago. O meu é Ana Carolina. O meu é Gabi. E o meu é Carla Lorena. Nós somos o grupo Mensageiro das Estrelas e a gente vai fazer um podcast batendo um papo sobre o tema racismo para o projeto Feira de Ciências. Do professor Gil Neto. Agora apresenta ela. Hoje a gente tá aqui Hoje a gente trouxe uma professora da gente para bater esse papo com a gente e ela falar suas opiniões sobre esse assunto. Eu sou Josefa Santana, estou como professora aqui no Amacasi, com a turma da tarde e da noite, trabalhando no projeto de vida e artes. E eu não sou um especialista nas questões raciais, mas a gente pode conversar e bater um papo sobre esse tema, que é algo que ultrapassa as nossas vidas. Hoje a gente vai falar sobre como enfrentar o racismo. Como enfrentar o racismo. Eu penso que no momento que a gente para estudar, que a gente busca as informações, principalmente sobre os nossos direitos e os nossos deveres, a gente está fazendo isso. A gente está tentando fazer valer, fazer a prática dos nossos direitos. E quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue parar com as ações que estão impostas na nossa sociedade, que é a questão do racismo e das injúrias raciais, que, segundo o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele equivale à injúria racial com o racismo, sendo que a injúria racial é algo que é feito e direcionado para a pessoa. Então, se eu chego aqui e falo algo com ele, eu estou cometendo uma injúria, mas a partir do momento que eu falo algo para ele, mas que de certa forma também compromete todo um coletivo, aí se torna um racismo. Então, a forma que nós temos de combater o racismo na nossa sociedade é justamente estudando, aprendendo, tendo conhecimento dos nossos direitos e deveres e fazendo denúncias dos casos que estão ao nosso alcance, Então, Sim, mas de novo. Então, eu vi que você citou, você deu um exemplo. Eu queria saber a sua opinião sobre se você... Se eu já vivia algum tipo de racismo, coisa assim? Porque, tipo assim, tem algumas denúncias que, tipo, você faz e às vezes nem acontece nada, entendeu? Porque, tipo, tem vários, até vídeo em algumas redes sociais que, tipo, 10 brancos podem
pode chamar o policial vem às 10 vezes. Um preto chama uma vez e não vem. Ou pode chamar. Até agora tem uma série sobre isso. Mas isso aí onde entra a questão do racismo estrutural, que é onde as instituições, organizações públicas ou privadas, elas, de uma certa forma, elas cometem atos racistas e de injúria contra um cidadão por questões raciais, porque o homem ou a mulher é negra, né? Porque a pessoa é de baixa renda. Então, tudo isso. E esse racismo estrutural, ele é muito marcante, principalmente nas universidades. Nas escolas também. Se você chegar em uma escola, numa universidade, hoje você nem encontra uma quantidade de pessoas negras estudando, né? Principalmente os cursos da elite, que é direito, medicina. Mas antes você chegava no curso de medicina, você encontrava no máximo uma pessoa estudando lá. E na maioria das vezes essa pessoa que é negra, que estava nesse curso, ela possivelmente é uma pessoa da elite, né? Que tem condições financeiras. Então ela conseguiu chegar lá. Ou então ela tinha uma bolsa que ganhou de algum processo de seleção, alguma coisa assim. Mas era muito difícil você ter acesso à universidade. E aí com as leis de cota, com as políticas públicas de cota, possibilitou a inserção dessas pessoas, né? A presença dessas pessoas na universidade. E aí a gente tem um exemplo muito importante, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, que inclusive tem um anexo aqui, uma marcazinha, né? Que é o UNI, né? Que ela tem o maior número de alunos para ser beneficiado pelas cotas no Brasil. Então é a universidade que trabalha mais com a questão humana, né? Que vê mais a questão social e traz de fato uma política, um programa que traz a presença desses alunos, desses homens, dessas mulheres negras, né? Para o espaço da educação. E aí você também vê esses espaços nas empresas. E aí outro dia, conversando com uma colega, e ela falou que ela já perdeu um emprego justamente por conta do cabelo. Porque ela chegou para fazer entrevista e o cabelo dela não estava escovado. Então, essa questão do racismo estrutural, ela é muito marcante aqui no Brasil, né? É muito marcante, muito visível, às vezes de forma mascarada, né? Mas com crianças também. É uma parte que precisa ser bem. E eu queria saber sua opinião sobre racismo reverso. Você acredita? Eu não acredito, assim, É uma coisa muito polêmica. é polêmica. Como eu falei no início, né, eu não sou um especialista nessas questões raciais. Nunca parei assim, eu vou estudar esse tema. Mas pelo que eu percebo, o racismo, como é que ele poderia acontecer se o racismo está relacionado com o poder, né, que o branco tem o poder sobre as pessoas negras, né? Uma população, uma comunidade, pessoas que foram escravizadas no passado e que mesmo com a abolição, né, da escravidão, o que aconteceu? Essas pessoas não tinham para onde ir. Então essas pessoas foram morar na rua. As mulheres se tornaram prostitutas, né? Muitos deles voltaram para as fazendas, né, para continuar como um escravo, porque não tinha onde morar. Não tinha o que comer, então era uma forma de sobreviver. Então as mulheres se prostituíam, né? As crianças, muitas vezes, ao léu, né? Acabaram. Por isso que hoje temos um número muito grande de meninos, adolescentes negros e meninas negras que estão no mundo do crime. Mesmo a gente sabendo que existem homens e meninas, né? Meninas e meninos brancos que estão no mundo do crime também. Mas você vê uma presença maior do homem negro e da mulher negra justamente porque tem uma questão histórica, né? Que vem, se você não tem condições financeiras de frequentar uma escola, né? Se você não tem, como é que você vai conseguir um trabalho se você não tem dinheiro para pagar o processo que você tem que passar, fazendo exames, né? Para você ser admitido no trabalho, pagar uma passagem para você fazer uma entrevista em uma outra cidade. E os concursos públicos são bem visíveis. Quando você vai fazer um concurso público, a inscrição está lá, 200, 250 reais, 80 reais, 100 reais. Se a pessoa está desempregada, como é que a pessoa vai sair daqui? Vai pagar uma inscrição, vai sair de Coraci para ir para Salvador, fazer uma prova, pagar hotel, né? Tem que pagar dormida, pagar alimentação. Como é que ele vai pagar isso se ele não tem trabalho? Como é que ele vai fazer esse concurso? Então, o racismo reverso, eu acho que, assim, eu não acredito. Acho que não existe, né? Sim. Porque ninguém tem como, eu acho. Você citou aí algumas coisas, tipo, sobrevivência dos negros. E eu vi um vídeo muito
muito importante. As tranças, você sabia que as tranças eram feitas por mulheres negras nas suas filhas, colocadas o arroz dentro para camuflar E aí, para não passarem fome. isso. E eles pegavam essas sementes e faziam suas, né, plantações para poder Eu achei criar bem outras. importante isso. Eu posso falar também sobre, se você quiser, alguma coisa que já aconteceu comigo. Pode. Vocês podem Eu perguntar vou e eu perguntar. falo. Eu acho que, tipo assim, seria melhor, tipo, fazer isso, tipo, logo no final, e depois a gente perguntar ela como se manifesta o racismo no Brasil. E manifestar. Eu ia perguntar sobre se ela conhece alguns movimentos racismo no Brasil. Então, inclusive eu já fiz parte de um projeto que é chamado, ele iniciou como um coletivo, né, de teatro, chamado Coletivo Afro Cena, que hoje já é um ponto de cultura. E esse projeto, que era um projeto de extensão da Universidade Federal, do Sul da Bahia, ele começou com esse grupo de teatro que estudava o teatro negro. Então, dentro desse teatro negro, a gente estuda o quê? A gente estuda justamente as questões raciais. E aí a gente conseguiu desenvolver um experimento cênico, e nesse experimento cênico ele conta a trajetória, né, o percurso que o negro, o homem e a mulher negra fizeram ao ser sequestrado nas comunidades africanas e trazido para o Brasil. Então esse experimento ele mostra essa travessia, né, do Oceano Atlântico, né? E aí nessa travessia a gente traz um pouco da questão de como essas pessoas ficavam lá nesses navios. E mais a gente pesquisa, tem várias pesquisas que a gente fez e a gente foi descobrindo que as mulheres e os homens ficavam num espaço, né, escuro, que era no fundo do navio, e lá as mulheres pariam, porque as viagens eram longas, então as mulheres que estavam grávidas pariam lá dentro do navio. Eles faziam suas necessidades lá dentro do navio. Se alimentavam lá do navio, então era uma calamidade, então por isso que muitos deles não conseguiram chegar nem ao Brasil vivos. Então, tanto a trajetória, né, desse, como é que eu vou dizer, quando a gente pega uma pessoa, sequestra essas pessoas, né, trazendo elas para o Brasil, chega aqui no Brasil, elas sofrem outros tipos de tortura. E a gente foi pesquisando essas questões e a gente conseguiu montar esse instrumento cênico, mas como esse programa ele foi pensado em estudar o que seria essas questões, a gente foi descobrindo também questões que aconteciam com a gente. E aí o espetáculo ele também traz cenas do nosso cotidiano, da nossa vida, que já aconteceram. E aí tem uma parte que é a parte da minha história, né? Eu falo sobre algo que aconteceu comigo durante a minha infância. Eu tinha 12 anos e eu estava no ginásio assistindo um jogo e aí eu estava indo para casa e estava com uma colega. E aí ela conhecia um menino, o menino chegou, pegou na mão dela, falou com ela e tudo mais, e aí ela falou assim, aqui é a Josefa. Aí o menino simplesmente olhou para mim e falou que não iria pegar na minha mão porque eu era preta e ia sujar a mão dele. Então, eu era adolescente. E eu joguei lá no fundo do baú essa informação, né? Isso aconteceu comigo. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer parte desse coletivo, do Afro Cena, isso veio à tona. E aí eu achei necessário colocar isso em pauta, né? Dentro do experimento cênico, para mostrar que, de fato, o racismo acontece. E aí, nesse grupo também tem um outro menino que ele é daqui de Quaraci e ele é professor de uma escola pública. Na época ele estava sendo professor de uma escola pública de Quaraci, professor de inglês. E ele colocou a mochila dele nas costas, né, o cabelo dele breque, e foi dar aula. E quando ele chegou na porta do colégio, ele foi parado pelo policial e o policial falou que ele estava distribuindo droga ali. Ele é praticamente um traficante. E a partir do momento que ele falou assim, não, eu sou professor. E o policial não acreditou. Então foi necessário que a diretora da escola intervesse, né, entrasse no meio para falar que ele era professor da escola e a mochila dele só tinha livros. Que ele tinha levado para poder dar aula para os meninos.
Então, o racismo no nosso país, ele é muito agressivo. Muito agressivo. Maior que os outros países, né? Muito agressivo. Pode fazer. Como a discriminação racial afeta homens e mulheres? Afeta o seu emocional, afeta as relações, porque uma agressão psicológica pode te trazer a depressão. E Afeta aí, também a autoestima da pessoa. porque você fica vulnerável, né? E se sente excluída, né? Porque Isso. Pelo fato dos brancos acharem que vocês são minoria. Por causa da sua cor. E na verdade nós não somos, né? Não. Nós não Sim, somos maioria. nunca. Sim. Nós somos maioria. E o IBGE está aí para provar isso. Com certeza. qual é a melhor forma de lidar e combater com a discriminação no Brasil? Lidar e acometer? E, tipo, combater. Combater? Eu acho que é justamente isso, você tentar ao máximo estudar o máximo possível sobre os seus direitos e seus deveres, né? Porque a partir do momento que você tem conhecimento, tem ele, na verdade, ele é um psiquiatra, né? Mas ele foi defender a tese, que é o Fanon. Ele foi defender a tese dele e a tese dele foi rejeitada. E só que na tese dele ele fala uma coisa muito importante. Ele fala que conhecimento é poder. E poder é saber ser. Então, a partir do momento que você sabe quem é você, né? O que você quer, se você tem esse conhecimento sobre isso, você não vai se deixar ser abatido por nada, nem por ninguém. Então, se alguém te falar alguma coisa com injúria ou com racismo mesmo contra você, com algum de vocês vão rebater na hora. Mas de uma forma sem descer do salto, né? Vamos denunciar. Você sempre tem uma razão. Isso. Sem descer do salto. Mas a gente não pode perder nossa razão. Isso, não pode, é verdade. Porque senão você até perde sua razão. Isso. Então eu acho que a forma de combater é você ter conhecimento, é você se aproximar desses assuntos, né? É você criar relações entre as pessoas e se afastar também dessas pessoas que eu acho que não vale a pena. Não vale a pena conhecer pessoas que te diminuem, te botam pra baixo, fala que você não vai conseguir fazer a sua coisa de pé. Porque nós temos a liberdade de escolher o nosso ciclo, né? Sim, nós temos, graças a Deus, uma liberdade de expressão. A Constituição está aí para defender, né, esse direito fundamental. Além da população negra, quais outros grupos são vítimas de racismo e discriminação no Brasil? Então, tem as comunidades que são consideradas comunidades de minorias, que elas assim, a nossa sociedade, não a sociedade como um todo, mas uma parte da nossa sociedade, as pessoas que criam preconceitos, né, que criam conceitos, mesmo antes de saber o que é. Então, nós temos a comunidade de, eu não sei falar todas as letras, mas é LGBTQIA+, T, não sei o que lá. Então, tem os quilombolas, tem os indígenas, né, que são comunidades de minorias que, de certa forma, elas sofrem discriminação. Então, eu tive um colega que ele é indígena e aí um dia ele estava se questionando na sala de aula. Se ele vai para a universidade vestido com roupa de branco, ele está perdendo as raízes, ele está errado. Então ele é discriminado porque ele não se caracteriza, não se veste de acordo com a cultura dele. Mas se ele veste, né, as roupas que a cultura dele usa, e ele pega um coletivo e vai para a universidade, as pessoas olham para ele assim de lado. Com aquela cara de julgamento. Aí fala que ele quer se mostrar, então ele ficou se questionando. O que as pessoas querem realmente que a gente faça, né? Mas a gente não tem que pensar dessa forma, a gente tem que pensar no que a gente é, o que a gente quer. O que a gente gosta, o que a gente se sente bem. Isso mesmo. Faz uma pergunta. Vocês estão muito quietos. Sim, vocês não estão. Você já, fazer a pergunta ao contrário, você já souberam algum tipo de discriminação racial, injúria, preconceito? Eu já. Eu sim, preconceito. Você poderia Meu relatar cabelo. também Então, seus precalços, seus obstáculos da vida? Na minha infância de ensino, na escola mesmo, tipo assim,
eu acho a escola uma coisa muito... onde as pessoas deveriam mais se importar com o sentimental das pessoas, das pessoas. Empatia, né? Ter empatia, Compaixão. porque a escola é um lugar onde inúmeras pessoas sofrem bullying Sim. por ser quem elas pensam. E não a escola ensinar que isso é errado. Então, por isso que eu sendo quem eu sou, eu sofri bullying por isso. Eu sendo quem eu sou, onde eu não deveria sofrer bullying, que é na escola. Mas o que você se considera o que eu sou? O que você é? LGBT. Eu já sofri racismo no lugar de estudo também. E foi muito, tipo, assustador. Porque na escola fala sobre racismo. Sim. E a menina não gostava de mim. Aí eu sentei no banco, aí ela mandou levantar. Aí eu, tipo, levantei, pá. Aí ela falou que não ia sentar no banco e pegou um pano e me limpou pra sentar, porque ela falou que se ela sentasse ali, ela ia ficar preta e da minha cor. E Camila, nossa colega, gravou o vídeo, mostrou pro professor de banca, e a professora de banca conversou comigo falando que era pra eu sair da banca pra ela ficar. Entendeu? Nossa, E foi uma coisa muito assustadora, porque eu nunca tinha passado por aquilo, entendeu? Aí minha mãe conversou comigo e pá, e falou que era pra eu sair dali, porque não era um lugar que me pertencia. Entendeu? Mas, quando, por exemplo, quando você fala, né, que não era um lugar que te pertencia. Com Você tinha o certeza. direito. Você pagava, né? Pra estudar. Ainda pagava. Você tinha o direito. Tem o direito de ocupar qualquer espaço, principalmente espaço de educação, sendo ele particular ou público. Né? Qualquer instituição você tem o direito. A Constituição defende, né, que nós temos o direito os direitos sociais. Então, foi crime que ela praticou, e nós sabemos que crime de injúria quanto de racismo são inafiançáveis. Assim, você não consegue pagar né? Inafiançável. Isso. É imprescritível, né? E também de reclusão. Então a pessoa vai presa. E eu Essas tinha questões. a prova, né? Tinha um vídeo ali. Posso contar a minha? Eu tava passando numa praça e essa moça, ela não gostava de mim. Então eu tinha inventado um monte de coisa, amiga, que eu provocava ela e tal. Aí eu simplesmente passei. E nessa que eu passei, ela me chamou de macaca. E ela era da minha cor. Tá vendo? Ela era da minha cor e ela me chamou de macaca. Sua macaca. Minha mãe foi na delegacia, fez boletim de ocorrência, várias coisas. Mas você sabe O que eu mais ela fiquei tinha impressionada foi porque ela me chamou de macaca, gente. E ela era da mesma cor que eu. Eu acho que, tipo assim, isso pode ser um tom de inveja. Pode ser também. Mas também foi um crime. Mas foi racismo. Foi um crime. Entendeu? E eu acho ridículo e hipócrita de uma pessoa da mesma cor da minha fazer racismo. Pois é. Não, mas tem pessoas que não se aceitam. Isso, ser pretas. isso que é errado. Não se aceita ser. Entendeu? No seu ponto de vista, ainda existe aquele preconceito racial quando a pessoa negra vai procurar emprego? Sim. Demais, né? pô? Um exemplo que eu dei da colega, Várias né? situações. E ela falou que foi procurar emprego quando o cabelo não estava escovado. As pessoas têm muito isso de tipo padrão. O padrão que a sociedade impõe. E é a sociedade mesmo que põe esse padrão. Sim. E depois reclama do Sim. padrão. Tem uns grupos, principalmente os grupos de produção cultural, né? Você escreve no edital e aí manda para a organização que está promovendo o edital. E aí o seu projeto ele passa por uma banca, né? E os que são aprovados, as pessoas são chamadas para receber o prêmio, ou a parte financeira, o que for, para poder desenvolver o projeto. E aí acontece muito com o grupo cultural. E aí quando chega lá que é uma pessoa negra, às vezes você, mas a gente desistiu, não sei o que lá. E aconteceu isso, entendeu? De grupos falarem isso. Tem vídeos na internet falando sobre isso.
de grupos, principalmente de cultura, eles sofrem muito essas questões, principalmente os grupos que desenvolvem ações, projetos voltados para a questão racial, para a questão negra. Principalmente o candomblé, essas questões de Umbanda, eles são muito mesmo discriminados. Tipo assim, como a gente pode manifestar contra o racismo no Brasil? Como a gente pode se manifestar? Tem uma moça chamada Ronara Crioula, ela faz doutorado na UFBA, de Educação e Relações Étnico-Raciais. E aí, ela falou uma vez para mim o seguinte, que nós não precisamos ocupar os espaços que existem. Nós, pessoas negras, né, mulheres e homens, também nós podemos criar espaços de poder. Né? Então, assim, a partir do momento que vocês fizeram esse podcast aqui, né, fizeram essa roda aqui de conversa, vocês estão criando um lugar de poder. Por quê? Porque a gente está discutindo um tema polêmico importante para a nossa sociedade, para a gente. Né? Então, quando a gente cria esse lugar de poder, a gente também está exercendo o nosso papel. A gente está indo de encontro, né, às ações que a nossa sociedade, de certa forma, preconceituosa, que discrimina o outro, impõe sobre nós. Então, nós temos que criar os nossos lugares de poder também. A gente não precisa só ocupar os que já existem. Com certeza, a gente precisa discutir o nosso local de fala. Isso, por exemplo, se esse grupo mesmo que a gente fez, né, do teatro, se a gente ficasse, eu queria participar do grupo de teatro de fulano, mas fulano o grupo não me aceita, não sei o que, não, a gente foi lá, a gente criou um grupo. E esse grupo hoje não é só um grupo, esse grupo hoje é um ponto de cultura, né, reconhecido pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Então, nós podemos criar espaços de poder. Então, quando a gente tiver dificuldade de entrar em um lugar e a gente tem essa possibilidade de criar esse espaço de poder, a gente vai lá e cria um espaço de poder também. E o espaço de poder pode ser uma simples roda de conversa, como está acontecendo aqui agora, viu? Acho que tá bom. Sim, vamos finalizar? Então, é isso, gente. O que eu vou falar, gente? Então, gente, foi isso. A gente terminou aqui nossa conversa. Espero que vocês gostem. Que foi um tema muito interessante. Sim. E muito polêmico, né? Como sempre. E agradecer a presença da professora. Sim. Muito obrigada. Muito obrigado Por nada. fazendo parte. Obrigada também por abrir espaço. Né? Gostei de falar com Se você. quiser conversar outra vez, a gente está aqui de Sim. novo. Obrigado, tchau. Obrigada, tchau, gente. Gente, já pensou se eu não estivesse gravando? Tá gravando.